Olá, amados, graça e paz, tudo bem com vocês? Queridos, eu quero mostrar para vocês um vídeo do Rodrigo Silva, onde ele pega a Bíblia, e os escritos de Ellen White, que nós acreditamos e chamamos como adventista do Espírito de Profecia, e ele faz uma comparação, e ele vai desclassificando completamente os livros que Ellen White escreveu, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E ele fala de uma maneira muito estranha e eu acredito que uma maneira muito terrível. E nesse vídeo que eu vou fazer aqui, eu quero mostrar o vídeo para vocês e fazer alguns comentários a respeito do que ele falou, pautado também na Bíblia e no Espírito de Profecia, pautado na Bíblia e nos escritos de Ellen White. Olha só a fala do Rodrigo Silva, quando ele fala aqui, eu vou soltar aqui o vídeo aqui na tela aqui ao lado, para que você possa dar uma olhada e eu vou pausando e conversando com você. Olha o que é que ele fala aqui. Olha o que é que ele fala aqui. Esse livro contém a salvação, este não. Olha que tremendo. Ele pega a Bíblia, o Espírito e os livros de Ellen White, o Espírito de Profecia, ele diz, esse livro aqui tem a salvação e esse não. O que eu acho estranho essa fala do Rodrigo Silva é o seguinte, porque esse livro aqui, Ellen White disse, inspirada por Deus, eu acredito que ela é inspirada por Deus, e eu vou falar sobre isso porque ele também toca nesse assunto aqui. O Espírito de Profecia diz que esse livro aqui, O Grande Conflito, ele deve alcançar o máximo de circulação, porque nele existe a salvação. Muitas pessoas, esses livros vão brilhar, inclusive a profecia diz que esses livros vão cair das estantes, as pessoas vão ler e vão encontrar Jesus, vão encontrar a salvação, vão se encontrar com Cristo e serem salvas. Esse livro aqui, ele traz a salvação porque ele faz o papel do profeta fazer o quê? Levar as pessoas ao arrependimento. E ele diz que esse livro tem a salvação e esse não. Interessante, pastor Rodrigo Silva, é que quando Ellen White recebeu a visão do grande conflito, Satanás tentou estrangulá-la. Ele pegou ela pelo pescoço e ela ficou enferma vários dias. Ela ficou sem conseguir escrever, inclusive tinha dias que ela escrevia uma página só e tinha que ficar descansando vários dias. Então Satanás tentou tirar a vida de Ellen White quando ela recebeu a revelação do grande conflito, ou o Senhor esqueceu disso. Então se esse livro não tem salvação, para que Satanás tentou estrangular ela? Para que Satanás tentou matá-la? Para que esse livro não alcançasse circulação? Então como é que o Senhor tem coragem de dizer que esse livro tem a salvação e esse não? Ambos têm a salvação, inclusive eu vou dizer mais, pastor. Até o Senhor, nas suas pregações, tem o poder de conduzi-la a pessoas à salvação. Imagine, e o Senhor não é inspirado por Deus, na escrita dos seus livros, mas os seus livros têm o poder de conduzir pessoas à salvação. Assim como, e como é que o Senhor desclassifica agora uma profeta? Será que o seu título de arqueologia é superior ao de profecia? Será que a teologia, a arqueologia, as gias toda é superior a um profeta? Então, irmãos, tanto a Bíblia Sagrada tem a salvação porque ela tem Jesus, nela contém Jesus. Ela é a palavra de Deus, tem Jesus. E nesse livro aqui também tem Jesus, você encontra Jesus aqui, esse livro tem a salvação, ele conduz a salvação. E Ellen White foi quase morta por causa da revelação que Deus deu a ela desse livro. Ele não queria que esses livros fossem publicados. E esse livro vai brilhar na estante de muitas pessoas, e ela diz que tem que ser distribuído como folhas de outono. Vamos lá, continuando, olha o que é que ele diz mais aqui. Este contém fonte de doutrina, este não. Quer dizer, então, que o Espírito de Profecia não contém fonte de doutrina. Então, como é que fica a mensagem da reforma de saúde? Porque Ellen White, o Espírito de Profecia, continuando com a Bíblia, ele diz aqui que a reforma de saúde é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Então, esse texto aqui não é doutrina, isso aqui, deixa eu pegar aqui o meu Eventos Finais. O meu Eventos Finais, eu coloquei ele ali em cima, irmãos. Não vou poder ler para você, mas no capítulo 6 tem um tópico interessante que diz assim, que
Entre os que estão aguardando a volta de Cristo, o alimento cárneo deixará de fazer parte da mesa deles. E aqueles que estão meio convertidos no tocante a comer carne, se afastarão do povo de Deus para nunca mais andar com eles. Ou seja, aqueles que conhecem a reforma de saúde e rejeitam, se afastarão do povo de Deus para nunca mais andar com eles. Queridos, pastor Rodrigo Silva, o que é que está acontecendo, pastor? O que é que está acontecendo? A reforma de saúde é uma doutrina bíblica e é uma doutrina do espírito de profecia. Ambos trazem a doutrina da reforma de saúde. E a mensagem do terceiro anjo é uma mensagem terrível e tremenda. Agora eu digo uma coisa, Ellen White, aquela que ele diz que não é inspirada por Deus, né? Aqui trocando aqui. Ele diz que não é doutrina, ele vai confessar que ela é inspirada por Deus. Ela diz que não devemos confiar em pastores que comem carne. Tem esse texto aqui. E eu prefiro ficar com ela do que ficar com um pastor que come carne. Eu prefiro ficar com ela, que é inspiração divina, foi profeta, do que com um livro de pastores que é lançado aí constantemente. Esses sim não são inspirados por Deus. Mas ela é inspirada por Deus. Ela tem doutrina. A reforma de saúde é uma doutrina bíblica e uma doutrina do espírito de profecia. Não, vai além. Eu vou fazer vários comentários aqui. Continuando, olha o que é que ele diz aqui. Este foi inspirado, esse também. Esse foi inspirado e esse também. Só que olha o que é que ele fala no grau de inspiração. Vou continuar aqui. Olha o que é que ele diz aqui. Mas esse foi inspirado para ser cânon e doutrina. Este foi inspirado apenas para dar conselhos e admoestações. É só isso. E Ellen White não é ponto de salvação para ninguém. Você não é obrigado a acreditar nela. Peraí, pastor. Pastor Rodrigo Silva. Então esse é inspirado para doutrina e esse é inspirado para conselhos. E o conselho dela você só segue se você quiser. Então, hoje, como é que fica o grau de inspiração aí? Um é inspirado para você obedecer, senão você vai queimar no lago de fogo. O outro é inspirado só para você seguir se você quiser. Peraí, pastor. Aí ele disse, Ellen White não é fonte de salvação para ninguém. Nem Paulo é fonte de salvação para ninguém. Nem Pedro é fonte de salvação para ninguém. Mas os seus escritos é fonte de salvação. Os escritos de Paulo é fonte de salvação. Os escritos de Pedro é fonte de salvação. Os escritos dos profetas como um todo, pastor, é fonte de salvação para todos. Porque a mesma inspiração da Bíblia é a mesma inspiração que Ellen White recebeu para levar o povo à salvação, para levar o povo a Cristo, para trazer salvação, para trazer reavivamento e reforma. Aqueles que não fizerem reavivamento e reforma não entrarão no reino dos céus. E Ellen White, olha o que é que diz aqui. Eu separei um texto aqui, eu vou ler para vocês aqui, né? Ele diz que Ellen White não é fonte de salvação para ninguém, né? Que não é fonte de salvação para ninguém. Realmente, Ellen White como pessoa não, mas os seus escritos inspirados por Deus são fonte de salvação e eu vou ler aqui. Olha o que é que diz aqui. Vou ler um texto bíblico e vou ler um texto do Espírito de Profecia. Diz aqui, 2 Crônicas 20:20 diz assim: No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: Ouve-me, ó Judá e moradores de Jerusalém. Crede sem sombra de dúvidas em Yahvé, o Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Confiai nos profetas do Senhor e serei bem-sucedidos. Confiai nos profetas do Senhor. Ela foi profeta ou não? Eu tenho que confiar nela ou não? Sim, nos escritos dela. Por quê? Olha o que é que diz aqui, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 83 e 84, diz assim: Os homens poderão apresentar um ardil após outro. O inimigo procurará desviar as almas da verdade, né? Isso que está acontecendo, né? Mas todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White e lhes tem dado uma mensagem, estarão livres dos enganos que surgirão nesses dias. Queridos, aqueles que creem que o Senhor falou por intermédio de Ellen White, dos seus escritos, estarão livres dos ardis de Satanás. Inclusive alguns
como alguns que é apresentado aqui, que Ellen White, e você segue se você quiser os escritos dela, né? Você segue se você quiser, né? Que é uma inspiração, conselho, é só conselho, você não é obrigado a crer e acreditar. E a reforma de saúde, fica onde? Que é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Né? Então quer dizer que eu posso crer. Agora eu vou dizer uma coisa que ela falou. Queridos irmãos, no livro Eventos Finais, capítulo 12, sobre a sacudidura, tem um tópico que se refere a pastores. Ellen White diz assim: muitos pastores se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia acesa na tocha infernal de Satanás. E eu creio que isso está acontecendo. E outro texto que ela fala antes desse, ela diz assim: grandes estrelas se ofuscarão nas trevas. Ela diz assim: grandes estrelas, grandes mensageiros que temos admirado hoje se ofuscarão nas trevas. É isso que está acontecendo quando desclassifica os escritos dela e diz que Ellen White não é fonte de salvação para ninguém. Nem Paulo é fonte de salvação para ninguém. Nenhum profeta da Bíblia como pessoa é fonte de salvação para ninguém. Mas os seus escritos, as suas advertências são inspiração divina e são fonte de salvação para todos. Continuando aqui. Ponto de salvação para ninguém, você não é obrigado a acreditar nela. Fica tranquilo. Aliás, ela falou várias vezes, inclusive no Grande Conflito, que a Bíblia é o único livro que nós devemos ter como fonte de doutrina. A Bíblia, e a Bíblia somente. Ela repetiu isso várias vezes. Ela chegou a dizer: se a Bíblia for corretamente seguida, meus escritos são até desnecessários. Pronto. Ele pega esse texto aqui fora do contexto. Ele diz que se a Bíblia fosse obedecida, os escritos dela seriam desnecessários. E eu vou além, pastor. Não só os escritos dela seriam desnecessários, como qualquer outro profeta desses últimos dias seria desnecessário se o povo realmente obedecesse a Bíblia. Só que como o povo se apostatou e está se apostatando, inclusive a nossa instituição, né, obedecendo coisas que não tem na Bíblia, como pastora e anciã, se o povo de Deus obedecesse a Bíblia, nenhum livro dela, nem nenhum livro de profeta nenhum precisaria mais. Mas como Deus viu que o povo estava se apostatando, Deus quis levantar homens como William Foys, como o outro lá, que Deus quis levantar e eles não quiseram. Deus levantou ela como profeta para fazer justamente o povo voltar, o povo voltar à sã doutrina, voltar a obedecer a Bíblia, voltar para o Senhor depressa. Como eles não quiseram, Deus levantou ela. Então, se o povo realmente estivesse obedecendo a Bíblia, Ellen White está certa. Os escritos dela não seriam necessários, como nenhum escrito seria necessário. Agora eu digo, se já temos a Bíblia, então, para que os livros que o Senhor escreve ou livros de outros pastores? Para quê? Se a Bíblia só é necessária. Para que se já tem a Bíblia, para que então o Senhor escreve livros? Para que o Senhor escreve livros? Não é necessário. Não precisa. Se só tem a Bíblia, se só precisa da Bíblia, para que o Senhor escreveu livros? Para que outros pastores escreveram livros? Eu não consigo entender a contradição de vocês. Sinceramente. Não consigo. Os livros de Ellen White não precisa, porque só a Bíblia, né? Mas vocês escrevem vários livros. É questão de quê? De comércio? Ou vocês querem levar o povo de volta à Bíblia? Sabe, irmãos, a situação está caótica no nosso meio como povo adventista do sétimo dia. Tá, irmãos, pessoas que a gente admira, que a gente tem o maior carinho, acontece cada falácia estranha, né? Cada falácia estranha, meu Deus do céu, só a graça de Cristo. Queridos, credes nos seus profetas. É por isso que eu não leio o livro de pastor nenhum mais. Eu só leio a Bíblia e o Espírito de Profecia. Porque eles desclassificam o Espírito de Profecia, mas fazem livros para a gente ler e comprar e ler. Não é verdade? Comprar e ler. Então, nos seus livros tem a salvação, mas no de Ellen White não tem. Porque quando você escreve um livro, você quer salvar as pessoas. E as pessoas lendo os seus livros podem encontrar a salvação em Cristo Jesus. Mas no livro dela, como o Senhor disse, não há salvação. Estranho, pastor. Estranho, muito estranho essa falácia do Senhor. Será que o Senhor acredita que o Senhor foi inspirado por Deus nesse vídeo? Ou o Senhor reconhece que foi uma falha terrível?
que o senhor não foi inspirado por Deus nessa falácia do senhor. E aí? Continuando, olha o que é que diz aqui, vamos lá, ele continua aqui. E uma última coisa. Com a graça de Deus, hoje eu sou bem-vindo em muitas igrejas. Já preguei em igreja presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, de vários ministérios. E nunca tive uma porta fechada depois que eu saí, ou uma reclamação, decepção, ele veio aqui e arrebanhou todo mundo. Não. Exatamente. Quem quer agradar gregos e troianos, todas as portas se abrem. Mas para quem quer pregar o evangelho genuíno, verdadeiro, chamando, como Ellen White diz, o pecado pelo seu nome exato, homens e mulheres que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, que realmente se levantem, que sejam fiéis a Deus, o diabo não permite as portas se abrirem, não. O diabo vai causar problema, vai fechar as portas para eles. Mas porque o diabo não quer que a verdade chegue para muitos. Mas quem quer agradar gregos e troianos, vai chegar, as portas vão se abrir mesmo. Você vai pregar em várias igrejas. Eu já preguei em outras igrejas. E preguei sim, respaldado na Bíblia. Citei alguns textos de Ellen White sem dizer que era de Ellen White. Falei sobre falsos profetas, falsos ensinamentos, porque eu me vi na responsabilidade de apresentar aquela mensagem e conduzi-los à salvação, e não mensagem que agrade a gregos e troianos. Queridos irmãos, está difícil realmente. E sabe o que eu vejo? É que a maioria tem medo de falar. Ah, porque se eu falar vou ser processado. Por quê? Eu vou ser processado aqui ou ter medo de falar. Por quê? Processado em quê? Por discordar? Por falar que o pastor aqui, infelizmente nesse vídeo, nessa falácia dele aqui, não foi respaldado, infelizmente, desclassificou o espírito de profecia. Queridos irmãos, Deus tenha misericórdia. E o meu alerta vai aqui para vocês. A profeta do Senhor escreveu que não devemos confiar em pastores que comem carne. E realmente ela estava certa. E aqui aqui é inspiração divina, aqui é mensagem de salvação. Ela escreveu que aqueles que aguardam a volta de Cristo, o alimento e o carne deixará de fazer parte da mesa deles. E a gente está vendo que a carne está doente aí. Que a carne agora é um conselho que você segue se quiser. Então continue comendo carne. A profecia diz que aqueles que conhecem a reforma de saúde e rejeitam, se afastarão do povo de Deus para não mais andar com eles. Continue então, já que você segue se quiser, continue nos seus delitos e pecados. A profecia diz e a profeta diz que o justo vencerá o pecado antes da porta da graça se fechar. Você vai encontrar isso aí de maneira clara na meditação Maranata, 1º de agosto. Compra na casa publicadora lá e leia lá a meditação Maranata, 1º de agosto. Ela fala que o justo vai vencer o pecado e deixar de pecar quando a porta da graça se fechar. Queridos irmãos, e isso é uma doutrina que está na Bíblia e no espírito de profecia. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo para alcançar o máximo de pessoas que você puder. Eu não vim aqui denegrir a imagem do pastor ou denegrir a imagem. Eu vim aqui discordar do que ele falou. O Senhor foi equivocado. Espero que o Senhor volte atrás na sua fala. Espero que o Senhor faça um outro vídeo se retratando com respeito ao que o Senhor falou, com respeito aos livros de Ellen White. Mas enfim, se o Senhor for fazer isso aí, as portas vão se fechar, né? De outras igrejas, provavelmente para o Senhor, né? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E que Deus levante homens e mulheres que não tenham medo de chamar o pecado pelo seu nome exato. E de desmascarar os sofismas que estarão levando muitos a passarem por alto da verdade. Eu peço que vocês orem por mim, pelo nosso ministério, e vamos juntos tocando a trombeta. E quero dizer uma coisa: não sou eliminado, não sou removido da igreja, não sou disciplinado, sou membro oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E prego a verdade sem temer e sem temor. Que Deus abençoe a todos nós e vamos juntos tocando a trombeta. Deus abençoe. Doutrinando 7. Juntos tocando a trombeta.